Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Damos boa tarde também aos nossos queridos internautas. Nós estamos passando o nosso estudo de hoje diretamente aqui da nossa casa, e que todos sejam assim muito envolvidos, todos os nossos amigos, onde eles estiverem, em qualquer parte desse planeta tão lindo, onde estiverem, que possam receber essas vibrações de longe dessa irmã querida. E hoje nós vamos ter o nosso querido José Carlos de Luca para nos presentear com a sua palavra, com seus ensinamentos. Agora nós vamos passar a palavra para a Dulce, que vai fazer o nosso preparo. Então, queridos, boa tarde a todos, boa tarde aos internautas. Com esse ambiente mais do que preparado, nós vamos fazer a leitura 79 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Lição muito clara, totalmente autoexplicativa, fica para as nossas reflexões de hoje. Então, agora, vamos fazer a nossa prece nesse ambiente de tanta paz, onde tantos espíritos queridos aqui se encontram, e que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa doce irmã Maria Angélica, e a todos esses queridos que aqui se encontram, agradecendo muito, expressando a nossa gratidão por esta casa querida e pedindo muito que todos sejamos envolvidos nessa harmonia tão grande que aqui sentimos nesse momento. Que os bons amigos espirituais aqui possam envolver o nosso querido José Carlos de Luca. Que ele seja muito inspirado, que nós possamos aproveitar muito tudo aquilo que for dito, que nós tenhamos lucidez para compreender as palavras que, com certeza, nos ajudarão nas nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, os nossos esforços. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ainda em caminhada, chegando até este oásis de luz. Assim, querido amigo, nesse ambiente tão fraterno, nós pedimos a sua permissão para nós iniciarmos o estudo dessa tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, nosso amigo querido. Muito boa tarde. Mas está tão desanimado esse boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito bem. Saudar os amigos que também estão em outras salas e aos internautas também que acompanham este momento de reflexão espiritual. Sempre uma alegria poder retornar aqui ao Maria Angélica, uma casa que eu considero também uma casa minha também, onde aqui também me beneficio
do calor humano de vocês, da proteção espiritual. É um reduto, para mim, de proteção aqui no Rio de Janeiro. E me sinto muito feliz em poder retornar, rever corações queridos, que o ano todo guardo vocês em minha mente. Eu trouxe algumas reflexões para compartilhar com vocês. E o tema é Mestres Espirituais, dessa nossa primeira palestra. Quando a gente fala nesse assunto, mestre espiritual, o que é que nos vem à mente? Os espíritos, né? Quem são os mestres nossos? Quem é o meu anjo, meu guia? Qual o nome dele? Não é isso? Vocês têm essa curiosidade? Quem é seu mestre espiritual? Eu vou falar hoje. Vou revelar. E vou revelar começando a ler uma frase que está aqui no nosso livro Jardim da Minha Vida. Preste atenção. Pode ser que você saia dessa sala logo após ouvir essa frase. Somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução. Como ninguém saiu, eu vou ler outra vez, talvez não entenderam. Somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução. Que coisa, quando eu li isso, eu fiquei pensando, a gente vai ao centro espírita para se ver livre dos problemas, não é isto? Mas aí a gente aprende com a doutrina que nós precisamos dos problemas. E que esses problemas são guias, são mestres. Mestres não na teoria. Na teoria que somos nós. Mas são os mestres da prática. É a aula prática. E quem é o nosso grande mestre? Da prática. Não. O grande mestre são os problemas. Este é teu guia, teu mentor. Porque é ele que vai fazer você evoluir. A palestra vai fazer você evoluir? Pode te estimular. Mas o que vai fazer a gente evoluir é quando a gente sai daqui e encontra o leão que está esperando a gente lá fora. Ou está esperando a gente lá em casa. Pode ser a leoa também, conforme a hipótese. Né? No trabalho, na lida diária. Porque diz a lição que nós atraímos esses problemas. Nós atraímos. Por que atraímos? Porque eles são importantes para a nossa própria evolução. Aqui está um aspecto fundamental da lei espiritual, sem o qual nós não vamos entender nada de espiritualidade, que é lei de evolução. Este é um aspecto importante, uma lei fundamental que rege a nossa vida, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, enquanto estiver dormindo também. A evolução é uma senhora que nos acompanha diuturnamente. Por quê?
Porque quando Deus nos cria, nós aprendemos isso lá na doutrina. Como é que Ele nos criou? Como espíritos simples, ignorantes. Alguns só perderam a simplicidade. Né? Desculpa. Mas até aí tudo bem. Mas, tá, a gente sabe como é que foi a criação, mas qual é o fim dessa história? Se é que ela tem fim. Mas quais são os capítulos finais? Para onde Deus quer nos levar? Espíritos puros, perfeitos, crísticos. Todos nós amanhã seremos Cristos. Há um Cristo interno que ainda está meio dorminhoco. De vez em quando ele acorda. Mas o projeto é despertar o Cristo divino, o Espírito, a centelha divina que nós somos, para que ela, de fato, se torne divina. Então, o final dessa história, se é que tem um final, é que a gente chegue a essa condição de espíritos perfeitos, cumprindo uma advertência de Jesus, sede perfeitos. Agora, por que ser perfeito? O que é que deu na cabeça de Deus? Regina, nas suas conversas com Ele, o que é que deu na cabeça de Deus de querer que a gente seja perfeito? Não era melhor deixar assim, como está, cada um... Porque dá trabalho você buscar a perfeição, não é? Essa história de reforma íntima, transformação interior, por mais que a gente mude o nome, arrume o nome mais bonitinho, desenvolvimento espiritual, no fundo é tudo a mesma coisa, e tudo isso dá muito trabalho. Mudar a nós, porque mudar o outro até que é uma coisa gostosa até de fazer. Como é bom a gente mudar o outro, dar conselho para o outro. Nossa Senhora! Eu me pego dando cada conselho bom, faça isto, faça aquilo, nossa, eu até me encanto, nossa, que maravilha isso, mas é para o outro, né, para mim. Né? E a gente sempre acha que é para o outro, porque muitas vezes nós estamos no centro, ouvimos uma palestra, lemos um livro, qual é a primeira reação nossa? Nossa, fulano precisava estar aqui para ouvir isso. De Luca, repete às 19 horas essa palestra que eu vou ligar para para ele vir aqui. Né? A gente lê um negócio, nossa, fulano precisava ler isso aqui, risca, sublinha, dá o livro de presente, põe um marcador bem na página que a gente quer dar o recado. Mas o negócio nunca parece que é conosco, porque conosco dá trabalho. Por que é com o trabalho? A gente tem que mudar. Então, por que deu na cabeça de Deus? Eu fico me perguntando, vocês também se perguntam isso? Por que tem que mudar? Por que Deus está dando essa... Porque Ele já não fez a gente já tudo bonitinho, bonequinho? Acho que não ia ter graça, né? Penso eu. Evolução é uma conquista. Quando a gente conquista, a gente sabe, dá o preço, dá valor. Mas a perfeição... ela tem um subproduto que é fantástico. Quem aqui quer ser feliz? Levante a mão. Uau! Tem gente que parece que já desistiu, hein? Então, o que tem a ver perfeição com felicidade? Tudo. No Livro dos Espíritos, os mentores da codificação disseram que quanto mais o espírito evolui, mais feliz ele é. A felicidade está irremediavelmente ligada à condição evolutiva do espírito. Quanto mais ele progride, mais feliz ele é. Quanto mais ele progride, mais luz ele tem.
Por que ele tem luz? Porque quanto mais ele progride, mais ele é lúcido. Por isso que vem, por isso que é um espírito de luz. Porque ele é lúcido. Ele tem clareza. Ele sabe o que pode e o que não pode. O que convém e o que não convém. Clareza que nós, muitas vezes, não temos. Muitas vezes os sofrimentos de hoje são frutos de coisas que a gente acreditava, não é? Que seria legal e não foi. E outras coisas que a gente achou que ia ser horrível e acabou sendo bom. Agora, um espírito de luz, ele tem lucidez. É que nem a gente em volta de um restaurante, de uma mesa de restaurante, self-service. A gente não tem lucidez? Vocês não têm? Como é que o espírito de luz se comporta? A gente pega o prato, o que faz? Lúcido, hein? Você é lúcido. Como é que é? Primeiro você dá uma volta para saber tudo que tem e, diante de tudo que tem, você vai escolher aquilo que você pode. Não é assim que a gente faz? Nós que não temos luz alguma, nesse momento a gente pega o prato e vai. Aí sai com o prato já quase que caindo, né? Depois, no final da noite, aí tem que tomar chá de boldo, Ipanema, Epoclele e todas as outras coisas, né? Então, aí está a questão importante de a gente pensar de um jeito mais gostoso em termos de transformação interior, saber que ela está associada à minha condição de felicidade. Quanto mais, né, eu conseguir ir me adaptando, evoluindo, crescendo, me modificando, eu vou tendo mais luz e, portanto, mais luz, mais lucidez, melhores escolhas, melhores consequências. O que a gente sofre hoje é fruto são consequências daquilo que a gente escolheu. Não é? Lembra o dia que você casou? Uma brincadeirinha só. Então, se tudo tem escolha, tudo tem consequência. E a lei da evolução vai, então, trazendo as devolutivas das nossas escolhas. Não como forma de punir, não como forma de castigar, mas como forma do quê? De aprendizado, de educação. A dor, o sofrimento é um processo pedagógico divino, que visa despertar em cada um de nós a consciência, expansão da consciência. Aquela mesma dor estomacal que nos dá às 3, 4 horas da manhã e que nos leva à reflexão: comi demais, exagerei. Ou a dor do remorso, não devia ter feito aquilo. Que boca minha! Por que é que eu fui me meter nesse negócio? Tudo isso são informações que chegam da nossa consciência. Olha, aqui houve um desvio. E o que a gente faz com essa informação? Se pune, se culpa, se martiriza? Não. Porque isso não resolve. O que é que resolve? Você está numa estrada. Você achou que para aquela cidade você tinha que entrar à direita. Você entrou. Quando você entrou, depois de um tempo, você descobriu: tomei a estrada errada. O que você tem que fazer? Voltar.
Adianta você ficar, meu Deus, eu tomei a estrada errada. Meu Deus, eu sou culpado. Meu Deus, meu karma, agora na outra encarnação, eu vou ser construtor de estrada, não sei o quê. E continua na estrada. Não, não é? O que a gente tem que fazer? Retorno? Conversão. Uma palavra muito vista na vida dos religiosos, né? A conversão de São Paulo, a conversão de Maria Madalena, a conversão de Zaqueu. Na Terra, nós estamos em constante processo de conversão. Isso deve ser uma coisa natural para nós. Mas quanto mais consciência a gente tiver disto, de que os problemas que nós atraímos, eles são compatíveis com a nossa necessidade evolutiva, não porque eventualmente Deus tenha mandado, aquele meu filho não orou para mim hoje, vou mandar uma praga para ele. Não. Deus é o eterno bem. Mas quando a gente se desvia, ignora, e passa a viver apenas do ponto de vista da vida material, do ter, do adquirir, do ostentar, do impressionar, sem preocupação alguma com o ser. Então, nós começamos e podemos começar a ter uma vida o quê? Egoísta, orgulhosa. Nós poderemos ficar prepotentes, arrogantes, violentos, chatos, implicantes, críticos, perfeccionistas, vítimas, enfim. E isto sim, esse conjunto de posturas gera uma energia negativa das mais densas e baixas. Porque são energias contrárias à lei do universo. Qual é a lei do universo principal? Jesus disse: o amor resume toda a lei. E o amor o que é? A pessoa que ama é uma pessoa que está em quê? Ela está em expansão. Ela é aberta. Ela acolhe. Ela perdoa. Ela é amiga. Ela estende a mão. Ela está bem com ela. E isto é a maior energia poderosa que pode acontecer a nós. Mas quando eu estou no movimento contrário ao amor, eu estou produzindo uma energia de péssima qualidade, densa, negativa. E é óbvio que isto vai implicar o quê? Em atração. O mal repele o bem. E o bem repele o mal. Na medida em que a gente recebe, então, essas devolutivas, que são as informações, o objetivo é apenas despertar a nossa consciência, como aquele aviso: tomei a estrada errada. Ou quando o GPS diz: recalculando a rota. Não é isso? Recalculando a rota. Entre na próxima. Mas a gente, muitas vezes, cabeça dura, sabe nada desse GPS. Aí vai fazer o seu caminho. Ele só fica recalculando a rota, recalculando a rota. Muitas vezes na Terra nós estamos nessa tarefa. Recalcular a rota. E os problemas que apareceram são problemas compatíveis e necessários ao nosso aprimoramento individual. Então, vale dizer, eu venho para o centro querer me livrar dos problemas. Ótimo, isso é um bom caminho. Só que eu preciso entender que superar esse problema, fazê-lo desaparecer, como ele não tem uma função de punição, ele é apenas um reflexo, ele é uma consequência,
Eu preciso ir à causa. Concordo? Para cessar o efeito, eu preciso cessar a causa. E quem é a causa? Quem é a causa dos meus problemas? Sou eu. Isto incomoda. Eu estou vendo que tem gente que está na cadeira, virou de um lado, virou de outro. Está achando isso aqui uma chatice, não aguento mais, o cara está louco, não sei o que, eu sou certinho, eu rezo todo dia, sou não sei o que, não sei o que. Olha, se a gente reencarnou nesse planeta, eu não estou querendo acabar com a autoestima de ninguém, mas se a gente reencarnou nesse planeta, que é um planeta o quê? De provas e expiações. É um planeta superior? Não, é um planeta... É um planeta inferior ainda. Não é? Se eu estou aqui, das duas, uma. Ou houve um erro no departamento da reencarnação. Eu já devia estar em Júpiter, um planeta superior. Ou então eu tenho alguma coisa que me faz ser meio parecido com as coisas que tem aqui. Não com tudo, senão seria um... Mas eu... Sabe, gente como a gente? Em maior ou menor grau. Não é? Então, eu estou aqui exatamente para retratar. E para me olhar, me enxergar e ver a necessidade que eu tenho de fazer um pouco diferente. Outro dia, eu estava fazendo uma audiência, duas vizinhas que estavam discutindo, brigando, porque problema de barulho, uma na casa da outra. Então, uma reclamava da outra pelo mesmo motivo. Evidentemente, as duas tinham razão. Não conseguia acordo de jeito algum. Não tinha jeito. Eu falava. Porque eu sabia que uma sentença, uma decisão judicial, pouco ou quase nada, iria resolver. Porque isso ia servir até de mais aguçamento, né, da rivalidade entre as duas. Mas uma hora eu fiz uma coisa que geralmente eu não costumo fazer. Eu virei para ela e falei assim: qual é a religião de vocês? Aí a autora virou, bateu no peito: católica apostólica romana. Virei para e a senhora? Espírita kardecista. Eu olhei bem para as duas assim. Falei: qual foi o sermão da missa domingo? Amai o teu próximo. Aí virei para o Espírito: qual foi o tema da palestra? Assim, fora da caridade não há salvação. E ela falou: e foi o Senhor que deu. Eu falei: então... como nós vamos viver? Como é que a senhora vai voltar para a missa? Como é que a senhora vai voltar para o centro? Carregando esse ódio, essa rivalidade. Vocês não acham que vocês precisam dar um passo concreto nessa transformação, acabar com essa rivalidade? Em vez de inimigas, sejam amigas. As senhoras moram sozinhas. Amanhã a senhora vai ter um problema, vai precisar bater na porta dela para pedir ajuda. Aí elas, espontaneamente... Falei: é verdade.
É verdade. Conseguimos então fazer o acordo, que era um mero compromisso de bem viver. Tomara que elas não estejam me ouvindo. Mas eram duas pessoas assim com gênio difícil. E é engraçado. Eu vou ler. Nós somos atraídos para os problemas que precisamos para a nossa própria evolução. A vida juntou. Vizinho. Uma precisava da outra. Duas pedras pontiagudas, que no atrito visavam o quê? Aparar as arestas. Se tornarem mais benevolentes, mais compreensivas, mais humanas, mais tolerantes. Refizemos o acordo e pedi que cada uma colocasse numa moldura, e colocasse ali na sala de casa. Todos os dias, quando acordarem, vão ler lá o termo. Eu me comprometo a conviver bem com a minha vizinha. Prometo ajudá-la, prometo respeitá-la, prometo não fazer barulho fora do horário. Prometo ajudá-la se ela precisar. Eu fico pensando se a gente não assina alguma coisa dessa antes de reencarnar. Chico Xavier falou que lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, a gente assina uma espécie de testamento, que são os nossos compromissos. Eu quero voltar, eu quero me encontrar com aquela vizinha, eu quero reaver minha sogra querida, prometo amá-la. E diz o Chico que quando a gente chega aqui, começa a reclamar, quando voltar, eles vão pegar o testamento. Que a gente vai chegar lá reclamando. Pô, eu fui lá para a terra, tive que reencarnar com a velha outra vez. Meu filho, aqui, ó, você pediu. Está assinado. Então vejamos que coisa interessante. Nós estamos aqui passando por problemas e problemas que são necessários. Isso não quer dizer, todavia, porém, contudo, que a nossa postura em relação ao problema seja de conformidade passiva. Como muitas vezes nós espíritas acabamos erroneamente interpretando. É o meu karma. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que suportar. Eu tenho que torcer para que essa reencarnação acabe logo, para que nunca mais eu me encontre com fulano. É assim? O Espiritismo jamais ensinou isto. Doutrina, sim, de aceitação das coisas que nos acontecem, sim, porque a rebeldia não ajuda, a revolta não ajuda, mas uma aceitação passiva também não transforma, porque aquele problema está querendo nos transformar, e nos transformar numa pessoa melhor, não perfeita. Perfeito por hora não dá. Forget. Esqueça, por enquanto não dá. A perfeição é um projeto ao longo de muitas e muitas etapas. Mas agora dá para a gente ser o quê? Melhor. Ou como diz uma entidade amiga,
melhorzinho. Eu fiquei tão feliz com esse melhorzinho, achei tão melhorzinho, né? Saí daqui melhorzinho do que quando entrou. Mas esse melhorzinho pressupõe o quê? Um processo interno de transformação. E há uma passagem do Evangelho que eu considero assim muito importante para que a gente possa ver e aprender essa questão da transformação, que é a cura do cego Bartimeu. Vocês lembram dessa passagem? Está lá no Evangelho de Marcos. E diz assim: chegaram a Jericó, e ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreenderam, para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta. E ele então lançou fora a capa. O cego ergueu e deu um salto e foi ter com Jesus, o qual tomou a palavra e perguntou: que queres que eu faça? Mestre, respondeu ele, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi uma das últimas curas que Jesus realizou, se talvez não foi a última, porque ele saiu dos festejos da Páscoa, saiu de Jerusalém, foi para antes dos festejos da Páscoa, Jericó, foi a Jerusalém, depois acabou sendo preso e crucificado. Mas o que me chama muito a atenção aqui são as atitudes do cego. A gente às vezes fica muito preso a Jesus, mas o que é que Jesus fez? Ah, Jesus curou, tudo bem, mas o que é que o Bartimeu fez para ser curado? Eu acho isso muito importante. Porque, veja, o Evangelho diz que Jesus passou ali, havia muita gente doente, enferma, mendigo. E só o Bartimeu que foi curado. Não é interessante isso? O que é que o Bartimeu fez que os outros não fizeram? O que é que o Bartimeu fez que a gente não está fazendo? Para transformar. Então vamos tentar retomar a primeira atitude do Bartimeu. Jesus já está me curando, tirando aqui meus... Vamos tentar compreender aqui. O Bartimeu, primeira coisa, estava sentado à beira do caminho mendigando. A situação dele era horrível, né? Sentado à beira do caminho. Alguns historiadores comentam que o Bartimeu era filho do Timeu. Isso está no Evangelho. E o Timeu, pai do Bartimeu, ele era um oficial judeu. Quando os romanos vieram tomar a Judeia, eles tinham algumas práticas assim muito caridosas, né? A primeira coisa que eles fizeram foi matar todos os oficiais judeus. Então, o Timeu, pai do Bartimeu, foi morto pelos oficiais romanos.
E como os romanos ainda eram um poço de amor ao próximo, além de matar todos aqueles que estavam ligados ao poder na Judéia, eles cegavam os filhos dos políticos e que detinham o poder na Judéia. Então, o Bartimeu não era cego de nascença. Ele ficou cego. Mas, além de cego, ele era órfão. Pobre, miserável, e estava sentado à beira do caminho. Então, a situação dele era a situação do quê? Fim de poço, fim de linha. Aquele que já está condenado praticamente à morte, a uma vida miserável. Uma situação que muitas vezes nós nos encontramos. Talvez até hoje estejamos nos sentindo assim. Mas, quando ele ouve que tinha um barulho em vista da multidão que seguia Jesus, ele procura se informar, o que é que está acontecendo aqui? E falam para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Tinha uma multidão. O único que levanta a voz e diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi Bartimeu. No meio daquela multidão, só um. A maioria ficou o quê? Indiferente? Ou que adianta chamar por Jesus? Talvez ele nem vai me ver, nem vai me ouvir, não vai fazer nada. Este aqui é o meu fim, eu estou condenado, eu já estou sentenciado à morte, eu nasci para ser miserável, esse é meu karma, nada muda. E quando Bartimeu gritou, ele foi carinhosamente envolvido pelos discípulos de Jesus. Cala a boca! Não incomoda o Senhor. Porque eles estavam andando do lado de Jesus, o pessoal da diretoria, né, não queria. E o Bartimeu, o que ele fez? Gritou mais alto. Quantas vezes os outros não mandam calar a boca? A vida nos manda calar a boca. O fracasso nos manda calar a boca. E a gente cala. A culpa nos manda calar a boca. A doença, a falência. Mas Bartimeu gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí diz o Evangelho que nesse instante, veja que coisa interessante. Jesus andando, ele escuta a primeira vez Bartimeu gritar. Jesus continua andando. Na segunda vez que ele gritou, diz o Evangelho, Jesus parou. E Jesus pode parar para nós. E aí Jesus parou e mandou os discípulos, tragam ele aqui. Aí, que coisa curiosa, os mesmos discípulos que tinham mandado Bartimeu calar a boca, falaram para ele assim, vamos, coragem, vamos lá. O mestre te chama.
E aí tem uma conduta do Bartimeu que eu acho fantástica. Ele, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto. Deu um pulo, Regina. E jogou fora a capa. Que capa que é essa? Eu fiquei intrigado com isso. Vocês têm alguma ideia? O que é essa capa? Era provável que naquela época as situações que estavam naquele estado de miserabilidade social usavam uma capa que identificava a condição social dele, de miserável, de pedinte, de cego, de doente. E ele vai, então, jogou fora a capa. Eu acho que ali, nesse momento, a cura dele, Jesus falou, esse vai ser fácil curar. Todos nós temos uma capa. Qual é a capa que a gente está usando? Não precisa contar aqui, mas... vai com essa pergunta para casa. Que capa que eu estou usando? Porque quando o Bartimeu joga a capa, ele está querendo dizer: não quero mais viver assim. Não quero mais ser alguém sentado à beira do caminho. Não estou aqui esperando que o karma se cumpra. Não estou aqui para esperar que a morte me pegue. Como diz Cora Coralina, eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou me enterrar. Tão fantástico isso. Como muitas vezes a gente está se enterrando. Enterrando com essas capas. Do não dá, não consigo, não posso, é muito. A vida foi ingrata. A vida foi isso, a vida fez aquilo, a vida não sei o quê, a vida não sei o que lá. E a gente vai colocando capa. Eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não posso, eu sou culpado. Eu tenho um karma muito grande, eu nasci para ser infeliz mesmo, vou ter que sofrer muito nessa, terei muita pedra na cruz, eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu sou impotente, eu sou um azarado, eu sou um macumbado, eu sou não sei o que, para ali, para ali. É um desfile de capa, a gente já está arqueado, porque é muita capa. E ele joga a capa. E vocês não acham que alguém queria pegar aquela capa? Eu tenho certeza que muita gente foi lá e pegou a capa. Mas a decisão dele foi tão forte. Eu sei que eu não vou precisar mais dessa capa. Ai, que coisa. Foi por isso que depois Jesus falou: a tua fé te salvou. Não fui eu que te curei. Não fui eu. Você se salvou. Porque você jogou a capa e deu um salto. Pulou. Eu te chamei e você veio.
Quantas vezes Jesus nos chama? E a gente não vai. Quando Jesus fala para Zaqueu lá na árvore, Zaqueu, hoje à noite eu vou estar na tua casa. Zaqueu poderia ter dito, Jesus, hoje estou com compromisso, pode ser outro dia? Que um jovem que queria seguir Jesus, e Jesus falou, você quer me seguir? Venha. Ele falou, deixa eu me dar um tempinho, que eu vou precisar passar lá em casa primeiro. E Jesus fala, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no meu reino. Quanto que a gente está olhando para trás? Naquele magnífico encontro de Maria de Magdala com Jesus, narrado pelo Espírito Amélia Rodrigues, quando ela vai ter o primeiro encontro com Jesus na casa de Simão Pedro, à noite. Você imagina o que é encontrar com Jesus? Já pensou? Lá na sala de estar de Simão Pedro, lareira ligada, quentinho. Você entra, como ela entrou, Jesus estava sentado, esperando ela. E quando ela entra, ele pronuncia o nome dela, Maria. Não é? Oi, Maria. Maria. E ela, impressionada, mas o senhor sabe, o senhor me conhece? Sim, eu sou bom pastor. Conheço todas as minhas ovelhas. Mas ela ainda querendo olhar para o passado, diz para Jesus, mas o senhor sabe quem eu sou? Porque no Evangelho, ela é reputada como uma mulher de 7 demônios. Você imagina o que seja isso, uma mulher com 7 demônios. Porque a mulher, por si só, é um anjo de Deus. Demônios são os homens. Mas essa mulher, então, que se sentia isto, mulher de má vida, mulher de má conduta, ela diz, o senhor sabe quem eu sou? Ele dá uma das palavras, umas propostas mais libertadoras que eu conheci até hoje. Ele diz, Maria, não me importa quem tu és. Me importa quem tu podes vir a ser. Me importa saber qual é a mulher que vai sair daqui. Qual é a pessoa que vai atravessar aquela porta? Como diz Gonzaguinha, naquela música tão bela, veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. A nossa reencarnação é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Eu estou trazendo gritos de alerta hoje. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. A um lado carente da gente dizendo que sim. Mas essa vida da gente gritando que não. A porta está entreaberta. E é isso que Jesus fala para Maria Madalena.
Maria, a porta está entreaberta. Não me importa o que você fez até agora. Me importa como é que você vai sair daqui. Que mulher vai sair daqui? Como é que a gente vai sair daqui hoje? Como é que a gente sai dessa casa abençoada? Como é que a gente sai depois que lê o Evangelho? Não sair perfeito, mas sair melhor. Por isso que Bartimeu, depois de ser curado, termina aqui a narração de Marcos. Que depois que ele é curado, ele foi embora, voltou para casa, foi seguir Jesus. Muitas vezes a gente vem ao centro, recebe uma graça, uma cura, um amparo. Nunca mais depois volta. Só depois, quando outro problema surgir. Quanto nós estamos fazendo isso ao longo de muitas encarnações? Mas o que nós aprendemos então com Bartimeu, que ele era um homem de muita atitude, como foi Zaqueu. Veja, lembramos daquele episódio, Zaqueu sobe na árvore, sai de casa, sobe na árvore, desce na árvore, vai para a casa dele, prepara um jantar, depois divide os bens dele, metade dá para os pobres, a outra parte ele dá para aqueles a quem ele prejudicou, e depois que ele fez tudo isso, Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus não faz uma palavra de censura, advertência para Zaqueu, para Maria Madalena, para Bartimeu. A única coisa que Jesus pede é transformação. Me segue. Não fica no meio do caminho. Senão a gente vai ser como aquele homem que ele estava dirigindo o carro na estrada e ele não era habilitado. E aí ele avistou ao longo que ia ter uma blitz. Ele falou, e agora? Me danei. Como é que eu vou fazer? Eu falei, vou enganar o guarda. Desceu do carro e foi empurrando. Até a blitz. Quando passou bem em frente aos guardas, um dos guardas olhou e falou assim, o que foi, meu senhor? Eu falei, pois é, sabe o que é, seu guarda? Eu estou cumprindo aqui uma promessa. Sabe? Estou cumprindo uma promessa porque eu ganhei esse carro, sabe? Graças à bênção de Nossa Senhora Aparecida. E eu sou muito devota dela, ela me deu esse carro, então estou cumprindo uma promessa. Que se ela me desse esse carro, eu ia levar o carro a pé até o santuário dela. O guarda falou assim, o senhor está indo, levando o carro, empurrando até o santuário dela em Aparecida? Sim. O senhor não sabe como é que eu amo a Santinha. Puxa vida. Tá bom, boa viagem. Aí foi empurrando para trás. Enganei os trouxas. Quando ele viu que já estava uma distância que não podia ser mais visto, falou, agora eu vou entrar no carro, vou entrar e vou embora. Quando ele foi fazer isso, chegou umas 3 ou 4 viaturas. Desceu tudo os guarda. E eu falei, e agora? O que foi, seu guarda? Ele falou, não, nós estamos muito sensibilizados com a sua fé. Por isso nós decidimos escoltar o senhor até o santuário. Então, nós podemos ver o quê? A atitude que muitas vezes nós estamos tendo. A gente fica na coluna do meio. A gente vem, toma um passe, uma palestra, e tal, e qual, e tudo continua. E quando o guarda vai embora, a gente desgoverna. Então, o objetivo qual é? O objetivo é que a gente possa encarar os nossos desafios, encarar os nossos problemas, amar
os nossos problemas, de saber que eles são os tesouros nos quais nós estamos sentados para a nossa própria evolução. Cada problema tem uma oportunidade belíssima de a gente crescer. Cada dificuldade pode ser um degrau. Desde que a gente largue a postura da queixa, da reclamação, da crítica, da lei do menor esforço e aproveitar a nossa encarnação. Não falta muito para ela acabar. Quem tem mais de 50 anos aqui? Levante a mão, vamos. Isso. Tá todo mundo aqui, gente, ó. Já estamos voltando. Chico Xavier dizia que a maior agonia do espírito quando ele desencarna é a consciência do tempo perdido. Como é que a gente vai sair daqui? Vamos sair cantando aquela música do Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um beijo no coração de todos.